Alô amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo mais Ceará para você. E eu quero mostrar para vocês um debate que aconteceu no ESPN, debate importante aí de uma das maiores emissoras aí, conglomerado de comunicação do país, ESPN, discutindo a partida Ceará 3, Corinthians 1. E é impressionante porque eles puxam muito o fato do Corinthians ter jogado mal e não que o Ceará tivesse merecido a vitória. Veja bem esse debate para você concluir. Antes, claro, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha o vídeo. Se você é torcedor do Ceará, se inscreva no canal. Olha o debate. Mas primeiro, boa noite, William. Boa noite. Boa noite ao Pedro, ao Jean, ao professor Calçade. Muito bom estar ao seu lado de novo, aos fãs e às fãs do esporte. A chance de você ganhar na Mega Sena é 1 em 50 e poucos milhões. É óbvio que a chance do Corinthians ser campeão brasileiro é maior. E a gente falava aqui no Linha recentemente... É 1 em quantos? 1 em 20 milhões? É um programa jornalístico, né? O otimismo do Calçade é 1 em 20 milhões. A gente falava que os 6 times mais bem classificados estão candidatos ao título. Quando você olha o futebol das equipes, e aí tem a colocação que o Corinthians chegou, podendo até ser líder no final desse sábado, você não vê o Corinthians campeão brasileiro. Você não vê. Né? Quando você lembra ainda que o Corinthians tem outras competições e vai ter que dividir um elenco desgastado, você não vê o Corinthians campeão brasileiro. Quando você vê o Corinthians precisando propor o jogo, você não vê o Corinthians campeão brasileiro. Em que cenário você viu o Corinthians campeão brasileiro, então? Por isso que eu fiz questão de dizer no último Linha, e vou continuar dizendo, que os 6 times mais bem classificados na última rodada, e o Flamengo, como lembrou o Jean, inclusive na última vez, estão candidatos ao título. Os candidatos ainda são as melhores equipes, as que têm os melhores elencos, ou as que jogam mais futebol. Eu acho hoje, por exemplo, quando eu vejo um jogo do Fluminense, o jogo me agrada mais que o jogo do Corinthians. E o Fluminense pode se concentrar no Campeonato Brasileiro e em outra competição. Vê o Inter só tem o Campeonato Brasileiro. Então, como disse o Jean, lembrando mais uma vez do último Linha, a gente precisa esperar umas 3 semanas, 4 semanas para ver o que vai acontecer em Copa do Brasil, sorteio, para a gente entender os cenários. O Corinthians tem chance. Não é o que tem mais chance. Digamos que o Corinthians, entre os que tem chance, corre por fora com pequenas chances, mas não dá para descartar totalmente o Corinthians campeão brasileiro. Não é a minha aposta. Não aposto no Corinthians como campeão brasileiro, mas também não dá para descartar totalmente. Brincadeiras à parte, não do seu comentário, do meu comentário, por que o gancho? Porque o Corinthians está ali na parte de cima da tabela, independentemente da derrota de hoje, está ali, na pontuação está na briga. Mas onde eu quero chegar, Calçade, é o seguinte, é a questão do fôlego que a gente já discutia, né, há muito tempo. E assim, me parece que perdeu para o Fluminense 4-0 com um time em frangalhos. Aceitava-se. Perde agora para o Ceará, que não tinha vencido ninguém dentro de casa. 3-1. Vence o Flamengo, mas é o gol contra do Rodinei. Então, assim, e ainda sem Maicon, e ainda sem William, e ainda sem Fagner, e a gente não sabe quando vai voltar Renato Augusto, o Paulinho está descartado. Aquela conversa de sempre, né, Calçade? É inevitável. Então, assim, me parece que em termos de campeonato brasileiro, nas Copas é uma outra realidade. É jogo, é mata-mata, é outra história. Mas me parece que em termos de campeonato brasileiro, até pelo fôlego, pelo pique da remada, pelas necessidades, o Corinthians já começa a pagar um preço, né, Calçade? Boa noite, né? Boa noite a todos. No Campeonato Brasileiro, o que a gente quer, vive buscando, é encontrar uma estabilidade e acompanhar aquela estabilidade durante um bom tempo e aí começar a determinar. Esse luta por isso, esse luta por aquilo. Você acha que estamos viciados em futebol europeu? Porque antigamente a gente não pensava assim. Mas e aqui... A gente entendia que não era assim. E até lá as equipes são estáveis em algum momento. Sim. Só que a instabilidade lá não gera a loucura que gera aqui. Aqui a coisa é louca, né? E em alguns momentos ela é criminosa também. Mas não dá para dizer. O Corinthians é um milagre. O copo meio cheio, a história do copo meio cheio em relação ao Corinthians, é que com tudo isso que você acabou de escrever, ele está no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Sim, está vivíssimo. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Porque o nível dos desfalques... Porque se você pensar na equipe titular, ela não vai conseguir jogar todas as partidas. Porque nenhum consegue, menos o Corinthians, muito menos, até por algumas idades mais avançadas. Os titulares estão afastados há muito tempo.
E se estivessem jogando, ele, o Vitor Pereira, mesmo assim teria que usar os jogadores que utiliza agora nesse momento. Então é mais difícil. E ele está nas 3. Então, assim, o que é feito no Corinthians é um milagre. E quando perdeu o Fluminense bem perdido e perdeu para o Ceará bem perdido. E o Ceará ganhou a primeira em casa como mandante. Era a pior campanha de um mandante, 0 vitórias no Brasileirão no Ceará, ganhando o Corinthians. Mas um Corinthians que, com a escalação de hoje, ele vai oscilar, porque é frágil. Ele é frágil. Ele não tem essa consistência para produzir um bom jogo que, pelo menos em alguma parte dos 90 minutos, possa ter palavra muito pesada, né? O controle é você ter um comando das ações para gerar finalização no gol. E isso ele teve uma no primeiro tempo e fez um gol. Esse é o Corinthians. É bom lembrar, Calçade, que o Corinthians, antes desse jogo de hoje, desse gol iluminado do Roger Guedes, porque foi uma obra de arte, foi um golaço, mas uma atitude individual. Aí o Ceará resolveu uma iniciativa individual de um jogador. Antes desse gol, o Corinthians tinha passado 6 jogos sem marcar um gol sequer, né? Os seus jogadores. Claro, teve o gol do Rodinei, que deu a vitória para o Corinthians, mas foi um gol contra. Então, é um Corinthians que tem muita dificuldade de produzir, de criar. Eu acho que os elogios merecidíssimos que o Corinthians recebeu nos últimos tempos são muito mais na linha do feito épico, da superação, de conseguir se manter, de conseguir mesmo com se defender razoavelmente bem. Não, porque faz parte disso. Já não tem acontecido também nos últimos jogos. Mas eu acho que faz parte. O Corinthians é um time que, de fato, eu acho que se defende bem, que não concede tantas chances. Se você for ver hoje, no segundo tempo, até concedeu muitas chances. Mas os 2 gols do Ceará na primeira etapa saem de lances parecidos com o lance do Roger Guedes, né? Quer dizer, são lances especiais, são lances que você não controla, que o futebol permite que essas coisas aconteçam. Então, eu até acho que a gente falou durante muito tempo que o Corinthians era um time mais forte nas Copas, por quê? Porque talvez os seus principais jogadores, por serem vários deles acima ali da média de idade dos jogadores do Campeonato Brasileiro, iam jogar apenas algumas partidas. E a tendência era que você usasse esses caras nos jogos das Copas mais do que no Brasileirão. Agora você tem um outro motivo para acreditar nisso. Porque é um time que joga como o Corinthians, que com uma defesa muito sólida, difícil de ser ultrapassada, difícil de ser superada, eu acho que ela tem muito mais possibilidade de repente, endurecer jogos nos mata-matas, mesmo contra adversários mais fortes. É o que vai acontecer na Libertadores, a gente já sabe, né? É um jogo contra o Flamengo que é mais forte do que o Corinthians. Sim. Mas que, de repente, se defendendo muito bem, explorando velocidades, explorando a qualidade técnica de um outro jogador na frente, o Corinthians consegue passar. Agora, imaginar um time que cria tão pouco, mas tão pouco mesmo, porque tem sido assim o campeonato todo, não é de agora. Essa classificação, ela é ilusória no Campeonato Brasileiro, de acordo com o que o Corinthians produziu até aqui. Sim. Foram muitos resultados melhores do que partidas. Então, eu acho que imaginar esse time que propõe tão pouco jogo, que consegue criar tão pouco, sendo campeão no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, eu acho muito mais difícil. Mas eu acredito na possibilidade desse Corinthians chegar muito longe nas 2 Copas, mesmo que agora na Libertadores tenha um adversário mais forte pela frente. A recuperação de jogadores que estão fora e a chegada do Yuri Alberto. Fundamental. É isso. Fundamental. O impacto disso. Estamos falando de William, de Maicon, de Renato Augusto. E eventualmente pode ter o Balbuena. Aí tem outro detalhe, mas eu vou esperar o Pedro falar para... Não, imagina, pode ir. Aqui gentleman, vai. Não, porque eu concordo com o tio Calçade. E o jeito que o Corinthians joga hoje não é nada daquilo que combina com a história do seu treinador, que eu repito, é um baita técnico. É um senhor técnico, um cara extremamente respeitado. Mas combina com a história recente de sucesso do Corinthians. Porém, quando ele tiver todos os jogadores à disposição, ele precisa produzir um outro tipo de jogo. Quando ele treina para produzir outro tipo de jogo, quando ele treina para fazer a marcação alta, essas coisas que ele gosta, a pressão e saída de bola, como ele transforma totalmente um jeito de jogar que desse jeito carrega a equipe nas Copas e carrega a equipe no Campeonato Brasileiro para uma posição boa, né? E muda a equipe totalmente no meio da temporada. Vocês acham que ele tem que fazer isso agora? Eu não acho que... Tudo bem, mas se você vai colocar o Renato Augusto, o William, vai para o Pedro poder entrar na conversa, vou repetir uma frase que eu sempre digo aqui. No futebol brasileiro, todo mês é janeiro. Eu acho que tem uma outra situação, abraço. Bárbara frase.
ao Calça voltando com a gente, Jean, William, Vitor, o fã de esporte de casa. Tem uma outra situação, pegando só o jogo de hoje. Hoje eu não consegui, porque ficou muito aquele papo, né? O Corinthians tem dificuldade para criar e vencer em casa. O Ceará não vence em casa. Então ficou aquela coisa, vai ser um jogo truncado, um 0-0, que jogo vai ser esse, se é que vai dar jogo. E hoje eu não consegui identificar uma situação que o Jean pontuava que a gente tem na mente, que é uma defesa sólida. Os 2 gols do Ceará, eu acho que tem muito de bolas que ninguém esperava e também acho que precisa pontuar que gramado horroroso, o gramado que continua, dificulta, né? O gramado que inviabiliza a gente falar em jogo ofensivo do Corinthians e um jogo ofensivo do Ceará, tanto é que os 3 gols como nasceram no primeiro tempo, acho que não são por acaso, é ter que arriscar uma bola de longe, é você testar um goleiro do Corinthians, teve um primeiro gol, teve um segundo também. Só que ali num momento após o gol do Ceará, eu vi um Corinthians que tenta se fechar e não consegue. O Ceará que pressiona um pouco mais. O Ceará podia ter feito o 3º no primeiro tempo. No segundo tempo, um Corinthians jogando contra o Ceará. Como é que o Ceará joga basicamente? Em velocidade. Velocidade, tenta explorar, atrai e tenta sair em velocidade. Um Ceará que consegue jogar assim. Um Corinthians que concede espaços. Cara, é muito mais de time de Copa do que time para ganhar campeonato por pontos corridos, com vários bons elencos no campeonato. Sim, um Flamengo que está crescendo, que a gente vai falar daqui a pouco. O Palmeiras ali na liderança com uma competição a menos. O Palmeiras ruim, mas por um outro lado bom. Como o Atlético também, né? Como o Atlético também. Precisa nem vencer. É isso, você pode empatar todas, pênalti e tal, vai. Aí o Boca está nas quartas. Isso, é verdade. O Corinthians está nas quartas da Libertadores com 2 vitórias em 8 jogos. 2 vitórias em 8 jogos. É isso. É o que o Calça fala. E aí corrobora o que o Jean falou das Copas e eu estou totalmente de acordo. Aliás, não é assunto, mas eu adoro o critério do gol fora de casa valendo mais, cara. Isso e nisso acho que faz falta no futebol. o Vitor Pereira tem o mérito de ele ter percebido, porque ele poderia ficar e continuar acreditando naquele futebol que ele nasceu, cresceu, estudou e gostaria de trabalhar e querer implantar aqui. E ele depois, depois de uns 3 dias no Brasil, ele percebeu que não ia dar. Que tudo aquilo que tinham falado para ele... Né, até o Abel Ferreira deu boas-vindas numa entrevista. Era bem pior do que ele poderia perceber. Então, um time, gosto dele, posse de bola, de subir, pressionar adversário. Isso é um jogo muito comum que a gente assiste direto aqui nos campeonatos internacionais que a gente transmite. Isso não é só de time grande, time pequeno também faz isso. É um futebol que é acessível e ele é perseguido por muitas equipes. Não é que só é coisa de time grande, não. Você vê isso até equipes com menos poder de orçamento. Aí acho que tem a ver com as duas isso. coisas, né, Calçade? Tem a ver, de fato, e principalmente com o calendário, a quantidade de jogos, e tem muito a ver também com o elenco do Corinthians, com os jogadores que ele tem. Ele não imaginava então, ele que ia ficar tanta gente fora ao mesmo tempo. Ele imaginava que ele fosse dosar. Esses caras aqui, eles não podem jogar todos os jogos. Então eu vou dosar aqui, uma hora joga o Renato Augusto, outra hora joga o Juliano, outra hora o William joga, nesse tal jogo eu poupo o William. Só que ele não conseguiu mais fazer isso. Faz todo mundo. Só tem uma coisa, professor, jogando uma coisa. E o Jô que foi embora no momento onde o Jô estava melhorando, estava sendo importante ali na frente. Uma coisa que você falou muito aqui, a gente conversou bastante sobre esse assunto desde o início do ano. Ninguém sabia, obviamente, que tantos jogadores ficariam fora ao mesmo tempo. Exatamente. Porém, a gente sabia da idade do elenco, da condição física de alguns jogadores, da dificuldade de recuperação de atletas extremamente importantes. Isso não dá para dizer que... Não dava para prever que eles ficariam de fora várias vezes. Talvez não todos ao mesmo tempo, tanto tempo. É que a gente achava que eles não jogariam tanto para poder estar à disposição nos momentos cruciais. Exatamente. Na verdade, pouco, eles jogaram pouco e não estão à disposição em momentos cruciais. A gente está numa situação aí que há 2 semanas e alguns dias, 2 semanas e alguns dias, né? Alguma coisa, 2 semaninhas, dá para colocar assim, das quartas de final da Libertadores. Se a gente quiser falar, a gente menos de 2 semanas das quartas da Copa do Brasil, exato. O Corinthians também vai estar. Exato. A gente não tem certeza se esses caras estarão... Parece que o Maicon, sim. Parece que o William, sim. O Renato Augusto já sentiu de novo e voltou. Já regrediu todo o tratamento, voltou para trás. Não sabe se vai ter. Sim. Então, assim, talvez ele tenha que conviver com uma situação, se não tão catastrófica como foi contra o Boca que ele conseguiu passar, mas uma situação complicada. Já estão no limite. Já estão no limite. Porque não tem, assim... Não tem a reposição e os caras vão no limite. A reposição daqui a pouco é olhar para o sub-15. Pegar os meninos de 15 anos e falar, agora é com vocês. Porque a reposição já está no... O Juliano está numa sequência
Juliano, Duqueiroz, esses jogadores já estão no... O Gil que entrou no jogo contra o Boca, entrou muito bem. Muito Naquele bem. jogo, já entrou e ficou. Aliás, não saiu mais. O Dois já foram próprio Roger Guedes, quem diria? O Roger Guedes. O Roger Guedes está jogando todas agora. Lembra, tinha aquela coisa do Roger Guedes? Não dá nem no para discutir a condição do Roger. Não dá. O Giovani tem entrado em vários jogos, tem 18 anos. Exatamente. Assim, Sabe quem está jogando realidade. todas e eu não estou vendo, já como teve em alguns momentos atrás, não que fosse brilhante, mas teve melhor, está jogando todas e não está bem para mim? O Juliano. O Juliano, para mim, não está repetindo as últimas semanas. O Maicon teve um momento de jogar todas e no finalzinho cair depois lesionar. O Renato começou a cair também e culminou com lesão. Então, Mas o Juliano, eu acho que assim, ele teve um grande jogo, aquela partida contra o Santos, que ele atuou no melhor nível. E depois fez bons jogos. eu digo muito tal. mais de ser um cara de servir de um pilar ali para a molecada em volta dele. Se não era brilhante... Mas quem ele vai dava jogar se alguma ele não jogar? sustentação. Não, mas tô falando, não, a minha preocupação é, eu não sei se essa queda tem a ver com situação física. Dentro de um Corinthians atual, a gente se permite pensar isso. Mas você estava seguindo uma linha de raciocínio aí de que, tudo bem, a gente sabia que ia ser desse jeito, mas não sabia que ia ser tão complicado assim. Sim. Mas o técnico tem parcela de culpa nisso? Não, o técnico, ao contrário, o técnico tem escalado a equipe o tempo inteiro de acordo com a parte física, quem está melhor para jogar aquela partida. Ele é vítima de tudo e nem assim está resolvendo. Porque Exatamente. ele não exagerou. Ele não é que a Ao gente... contrário. Em nenhum momento a gente falou, pô, mas isso até foi em relação, por exemplo, ao Abel Ferreira, muitas vezes a gente falou, cara, ele está poupando pouco, né? Ele está rodando pouco o elenco. E verdade seja dita, exceção feita ao Rony, problema muscular ninguém teve. Agora, Ele fez isso na primeira fase da Libertadores, né? ele fez na primeira fase da Libertadores, mas em tchau. outros jogos poderia ter poupado, Verdade. acabou não poupando. O Vitor Pereira, eu me lembro que a gente falava muito aqui que estava até difícil entender qual era o critério, qual era a lógica olhando para as competições. Quer dizer, a gente... Então, assim, o Vitor Pereira não pode, de maneira alguma, ser acusado de não ter rodado o elenco, de não ter mudado, de Imagina não se ter ele se tivesse preocupado insistido, com Jean. isso, né? Não estaria o time hoje. É verdade. O que o estaria nas Bene 3 competições. o que o Bene estava dizendo anteriormente é o seguinte, no momento que se você pegasse hoje e falasse assim, está todo mundo liberado, e colocasse em campo a equipe, que a gente pode ter aqui uma ideia da equipe, ela é uma novidade. No mês de agosto, ou julho, final de julho ou agosto, ela é uma novidade. Falou, E agora? Bem-vindo. Mas e agora? Parabéns. É uma novidade. Por jogadores que saíram, jogadores que estão chegando, jogadores que estão contundidos há muito tempo. Não entra Paulinho aí, mas o Fagner vai e volta. Mas hoje nem o Cássio estava, né? O Cássio tinha dores lombares. Mas Cássio, Fagner, pode ser Gil Balbuena, pode ser Piton ou Fábio Santos. Aí é Duqueiroz, Maicon e Renato, é isso? Sim. O William, com certeza. o William, o Yuri Alberto e... Mas você vê que não é mais um falta problema nome. de Isso é quantidade uma de novidade. jogadores. Belo time, aliás. O Corinthians tem vários bons jogadores, quer dizer, não é que tem um elenco, o Corinthians tem um elenco, mas tudo bem, talvez ele seja desequilibrado em alguns aspectos, né, em relação à idade versus a mescla com juventude e tudo mais. Eu acho que a entrada do Yuri Alberto faz você ganhar um Roger Guedes que talvez você não tenha hoje. Hoje até você teve. Tá falando de você ver ele pro lado. É, isso, porque olha onde ele fez o gol que fez. E não é o primeiro gol do gênero que ele fez. Eu me lembro que logo no começo ele fez, acho que foi contra o Palmeiras até, ele fez um golaço. Ele fez isso. Exatamente, um gol muito parecido. Será medido. Por ali, ele funciona mais por ali, só que ele está sendo sacrificado Que também. hoje, por exemplo, vamos pegar o jogo de hoje. O que fez o Vitor Pereira que não estava no banco? Ele coloca Adson e o Gustavo, o Mosquito, para voltar a ajudar os laterais. Gustavo pela esquerda dessa vez. E ainda tem o Você vai Bruno falar que o Mendes. Roger não faz isso. Mas nem de longe. O Bruno Mendes, então é o Adson e Bruno Mendes, o quê? Você vai ajudar a dar uma segurada, tanto que ele coloca um zagueiro para marcar um jogador em uma velocidade incrível, inclusive que passou pelo Corinthians. Sim. O Speedy Mendonça. Você põe o Roger Guedes para fazer isso no lado esquerdo, olha, eu preciso da tua colaboração hoje. Ele não consegue dar um gás num volante, numa saída de bola, e vai voltar para pegar um lateral. Esse é um... Assim, não tem outro, ele vai. É um dilema esse. Pois é. É um problema, porque assim, os times precisam disso. E não adianta o Roger Guedes receber a bola atrás do Lelinha do meio de campo para Exato. começar a construção, porque não vai aparecer o que ele tem que Porque fazer. aí ele vai Manda olhar o e Yuri tem um Alberto, cara... que é garoto, voltar. Não, mas aí ele olha pro meio de Aí o campo Roger quer descansar. e Volta faz aí. assim pro cara de 35. Vai lá você. E o cara não vai aguentar todas. Então, como ajustar isso? Claro que ele faz todo sentido. Todo sentido. Você tem o William, Yuri Alberto e o Roger Guedes. Tecnicamente. Faz todo sentido. Só que
você joga 2 minutos com a bola no pé e 88 sem a bola. O problema, os outros 88 também são problema. Porque quando você toma gol, você não está com a bola no pé, né? A bola está no pé do adversário. Então, aqueles 88 têm uma relevância incrível na tua postura, nos espaços que você oferece. Mas é uma pena. Porque tem horas que você fala, pô, mas não dá para dar um gol. O cara passa por ele, o volante, ele está centralizado. Sim. O volante passa por ele, não dá para dar um. Dá-lhe uma ameaçada no volante, só para. Aí vai voltar aquela discussão. Abalar as estruturas de da quando volância. ele reclamou e ele estava na reserva. Exato. Aí não volta janeiro, mas volta março. Mas volta março, ali pertinho. Por exemplo, a gente acabou de mostrar um lance que ele está puxando ali A gente mostrou um lance que ele está no contra, ele faz um negócio que é terrível. Que, assim, dentro do grupo é arrebentar todo mundo. Ele está puxando o contra-ataque, ele solta a bola do lado. Aí quem chega, não consegui identificar se era o Duqueiroz ali, ou o Watson, do jeito que chega, bate. A bola vai para fora do Castelão. E aí ele começa... Porque ele queria a bola de volta. Eu vi isso. Cara, se fazer isso sistematicamente durante um ano para todos os seus companheiros... Isso é um reflexo... Chega uma hora que... daquilo que eu já ouvi, e ouvi mais relatos da época dele no Palmeiras, mas também da época dele no Atlético, que é algo que incomoda. Quer dizer, é um emblema, é uma ilustração de algo que incomoda demais. Toca no Pelé aqui, exatamente. Aquela coisa... Eu sou o Pelé. Então, eu acho que se o Michael, entre aspas, porque é um jogador muito participativo, faz isso, e os jogadores ao redor identificam que ele vai correr por você, vai... cobrir o seu espaço. Faz isso o quê? Desculpa. Reclama, sim, no lance. Eu acho que os colegas entendem. Sim. Quando é alguém que não se dedica coletivamente... É o contexto geral. Aí ultrapassou muito o limite. Claro. Né? E aí a gente entra de novo na postura do jogador pro coletivo. Na hora que precisou... Se você pegar o período do Vitor Pereira no Corinthians, quantos jogos ele já tem no comando do Corinthians? Ele já fez 3 temporadas em Portugal. Com 3 campeonatos sem tempo para treinar. Então, a questão é essa, eu acho que assim, o contexto todo... Não te permite. Exatamente. O contexto todo não nos permite fazer nenhuma cobrança em relação... podia estar um pouco mais aqui, podia estar um pouco mais ali. Podia um monte de coisa. Eu até acho que assim, quando ele tinha todo mundo à disposição, então quando ele tinha o Fagner, quando ele tinha o William, quando ele tinha o Renato, eu até falei isso algumas vezes, eu falei, ainda não vi esse Corinthians jogar aquilo que a gente imaginou que ele poderia jogar. Mas também era cedo. Porque aí aquela coisa, né? Eu me lembro muito da estreia contra a Ponte Preta. Estreia não foi a estreia dele, foi contra o São Paulo, né? Se não me engano. Contra o São Paulo, a derrota lá. Depois ele teve um jogo contra uma Ponte Preta, que acabou rebaixada no campeonato estadual. E aí muita gente já via naquilo, olha esse cara, era óbvio que aquilo ali não podia ser pego como parâmetro. Seja porque a Ponte Preta foi um time que acabou sendo rebaixado no estadual, seja porque o trabalho dele tinha acabado de começar. Então, é claro que ele nunca chegou a fazer o Corinthians jogar, mesmo com os seus melhores jogadores, o que esse time pode vir a jogar. Mas não dá para ter cobrança, nem naquela época dava, porque fazia muito pouco tempo que ele tinha começado a trabalhar. Então, eu até acho que assim, beleza, na hora que ele tiver todo mundo, e vão chegar reforços importantes, além comentar. Mas mesmo assim... A tal da cobrança, mas tem que lembrar o contexto. Mas aí vai ter que lembrar que esses caras acabaram de chegar, os outros acabaram de voltar, podem não estar 100% fisicamente, então vai ser difícil, pelo contexto, a gente poder fazer cobranças grandes. E lembrar que a gente está falando de 16 de julho, né? Aquele tal prazo que a gente colocou ali de 16 de julho. Daqui a 10 dias, a gente trabalha no futebol, a gente começa uma sequência de 4 semanas que o Corinthians é um dos poucos times que está nessas 4 semanas, que é a Copa do Brasil, Libertadores e Copa do Brasil. E ele equilibrando taça ali para tentar se manter na briga do brasileiro, porque o campeonato permite. Então, ainda que chegue o Yuri, ainda que chegue o Balbuena, ainda que o Fagner volte, que o Michael esteja ali, a gente vai precisar lembrar que esse time não estará treinando. Então não adianta também... Mas esse é o ponto. Quarto jogo já com essa formação e não apresentou nada. Mas apresentou o quê? Ô, Pedro, vocês querem? Como que se faz? A gente tem que seguir para falar também do jogo do Flamengo, mas só um detalhe. Você estava na redação, aliás, estava na redação comigo, chegou estava ali com o editor-chefe, o nosso casinha, aí chegou um rapaz assim, ali na redação, assim, aquele primeiro gol ali, esse é o Cássio pega. Tô falando sério.
Tô falando Uma sério. pessoa mandou pra mim também isso daí. Mandaram isso pra você? Olha, mas eu li muito Mandaram isso, pra mas... você? Eu vou te falar, eu vou te falar, eu não acho que dá pra chamar de falha, Eu queria- mas eu pensei exatamente a mesma coisa. Então. Eu falei, se é o Cássio, pega. Eu acho que É o Cássio mesmo? pega. Eu acho. Eu acho difícil, inclusive pro Cássio, mas havia a chance do Cássio pegar. Ele não chegou nem perto, Agora- o que é normal para um goleiro que acabou de entrar. E ele não tá. E Mas, depois Ele ele dá fez um ou boas dois defesas, passinhos hein? pra trás, ele mas a pega. posição dele não é errada. Talvez. E fazer justiça. Então, Ele fez ele não boas tá defesas errado. depois. Ele não Fez. Ainda Não no, acho que é no uma primeiro falha. tempo. Inclusive, e o outro no segundo. 3x0, o 3x1 no primeiro tempo não sai por ele. Não sai por ele. É bom ser justo porque a gente sempre acaba se Quando apegando. a bola entra ali, eu falo. Agora vou falar uma- no linha que ele falhou. Mas não demorou muito, não, pra já Todo vir. mundo falou que não falamos que ele falou. Uma coisa, eu não acho que ele Não, falou. mas a E uma coisa que eu conversa acho que tá aqui, precisa... Já veio. Uma coisa que eu acho já que veio. precisa ser justo. O Cássio vem, tá de, rindo, é? o Cássio vem de grandes momentos. O Cássio completa 600 jogos, o Cássio é emblemático, o Cássio resolve um pênalti na Bomboneira. Mas o Cássio também teve momentos recentes que a gente ficou aqui debatendo. Nossa, que bom que o Ivan chegou. Então não dá para ter uma certeza absoluta sobre o Sfar. Que bom que o Ivan chegou. Essa bola ele não tomava antes. A bola que quicou ele... Não é que exatamente também... A gente não está aqui vendo o auge técnico do Cássio, que ele ali seria certeza de uma bola defendida. Eu tenho dúvida também. O ano passado o do Cássio foi muito E acho que irregular. até um pouco injusto, porque quanto tempo a gente está falando que pode revezar, que pode ter uma transição, que pode descansar. Acabou que foi por uma força maior, né? Dor na lombar, se eu não me engano, né? Ele ficou fora por dor na lombar. Difícil falar que o Donelli não presta, que falhou, então que, ai meu Deus, e Não, sem não o é Cássio, falha. como é que fica? Eu não consigo. Só uma coisa. Não acho. Não é falha. O Cássio tem 7 centímetros a mais que o Matheus Donelli. Ela volta pro Mendonça. Então o Ceará segue no ataque. Mendonça tentou rolar, desviou. No Mendes voltou pro Vina. Golaço! Arena Castelão! A bola desviou no Bruno Mendes e veio no jeito.